coisa boa nós louvarmos o Senhor, né? Com muito louvor. Glória a Deus. Amém? Temos a incumbência de trazer a palavra, essa penúltima terça-feira dessa campanha. Isso para nós é um privilégio, né? Poder falar desse momento tão sublime que é essas cartas, né? Para as igrejas. E eu quero dizer para vocês que privilégio maior ainda é nós termos a oportunidade de escrevermos cartas para Deus. Se você não fez, quero dizer para você que ainda há tempo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. A partir do verso de número 7. Nós já estamos aí na sexta carta. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá, de mais um dia, ó Deus, mais uma terça-feira, cumprirmos, ó Deus, esse compromisso de ouvirmos essa carta e trazermos para a nossa vida, ó Deus, o entendimento daquilo que Tu queres falar conosco. Ministra o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu confesso a vocês que eu li muito esses dias. Vocês não têm noção, eu li muito esses dias sobre essa questão das cartas e especificamente sobre a carta de Filadélfia. E hoje o que me chama a atenção é que eu quero falar sobre essa carta, sobre um tema específico. Igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. Vira para o seu irmão e fala assim: olha para as oportunidades e não para os obstáculos. Sabe por que eu quero dizer para isso? A igreja de Filadélfia me fala sobre isso. Me fala especificamente sobre isso. Ela mostra esse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo essa carta e de uma forma direta, falando assim: olha,
eu tenho posto portas abertas na sua frente. É preciso que você enxergue. O Senhor Jesus Cristo está enviando mensagem a essas 7 igrejas da Ásia. E para mim, essas mensagens nada mais é do que um diagnóstico claro dessas igrejas. Jesus Cristo, ele faz isso. Só retomando um pouquinho, né? Para 2 delas, Jesus só teve elogios. Que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que eu tenho o prazer de falar hoje. Para 4 delas, Jesus trouxe palavras de elogio, mas trouxe críticas graves sobre elas. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes. Mas para uma igreja, essa última igreja, o Senhor só teve críticas. A igreja de Laodiceia. Nessa carta que Jesus envia a essas igrejas, para mim, essa revelação que ele traz, pois o Apocalipse é isso, é livro das revelações, ele vê a igreja não como nós vemos. A capacidade de enxergar a igreja, para mim, o Senhor enxerga dentro do coração, vai muito além. A visão do Senhor vai muito além da nossa própria visão. Isso é muito importante. Quando nós falamos de igreja, nós olhamos para dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Amém, amados? Há alguns aí que dizem que não, mas nós somos a igreja do Senhor. E essas igrejas nem sempre são, muitas vezes, o que aparenta ser. Na verdade, há contrastes gritantes. Mensagens que muitas vezes que as igrejas passam, que não é uma mensagem que é direta como o Senhor gostaria que fosse. Retomando também, cada um desses dias que teve um mensageiro específico, eu fui escrevendo algumas coisas e retomando, só para a nossa memória ficar fresquinha. Na primeira carta, quem ministrou, a nossa irmã, falou que a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, é uma igreja que estava ali fiel à palavra, fiel à doutrina, mas descobre nela que ela era uma igreja sem amor. Isso me preocupou muito. Então a gente precisa entender que aquela igreja, a igreja de Éfeso, ela vivia discutindo a palavra, mas era uma igreja que não vivia o amor. E a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, fala que se não houver o amor, nada vai acontecer, nada será, nada pode acontecer. Porque o que transforma o ser humano é o amor. A igreja de Esmirna, como eu disse a vocês, era uma igreja pobre, mas Jesus olha para ela e diz para ela assim: tu és rica. Nosso irmão que pregou aqui falou claramente sobre isso. Aquela igreja pobre ouve do Senhor Jesus Cristo dizendo assim: tu és rica, porque tinha a presença do Senhor ali. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, amados, infelizmente é uma igreja em que o Senhor fala assim: é o local onde habita o trono de Satanás. Você já parou para pensar nisso? Uma igreja onde habita o trono de Satanás? E essa igreja se diz cristãs? Mas o Senhor olha e vê irmãos ali dispostos a doar a sua vida em prol do evangelho. No caso de Antipas, que ele estava pronto a morrer por Cristo. Jesus também escreve essa carta para Tiatira, numa cidade absolutamente comprometida com a iniquidade, com a licenciosidade, com a liberalidade geral. A gente vê Tiatira, mas ali também o Senhor encontra alguns dispostos a andar com Deus em santidade. Fala assim: olha, tem pessoas dentro da igreja que querem andar em santidade. Aí o Senhor escreve essa carta para Sardes. E essa igreja tem fama de ser uma igreja viva. Olha bem, você já foi lá naquela igreja? Já viu que igreja viva, um momento
gostoso, mas o Senhor olha para ela e fala assim: você só tem fama de estar viva, mas você está morta. São coisas que a gente precisa entender que acontece com a igreja. E hoje, eu falando sobre a igreja de Filadélfia. Para mim, a igreja de Filadélfia é uma igreja que eu comecei a buscar alguns relatos e escritos históricos sobre a igreja, porque ela era uma igreja que tinha pouca força. Porque era uma igreja pequena, uma igreja que politicamente ela não tinha uma expressão na cidade. Era uma igreja de um povo, eu achei interessante isso. Era uma igreja de um povo que eles tinham saído da escravidão. Então era um povo pobre. E as pessoas olhavam para a igreja de Filadélfia e via como uma igreja fraca. Mas o Senhor olha para aquela igreja e fala assim: você não é fraca, porque eu tenho posto uma porta aberta para você. Você é uma igreja que é fiel, por isso é que eu tenho colocado uma porta aberta diante de você. Amados, Jesus dirigindo essa igreja, uma igreja nessa nova cidade de Filadélfia, entenda bem, essa cidade, a história, eu comecei a ler a história e foi muito interessante. Ela foi fundada por uma pessoa que tinha o nome de Átalo II, que eram pessoas, colonos provenientes de Pérgamo, nos anos 159, 130 a.C. Cidade, era uma cidade muito importante. Por quê? Porque ela era rota do correio imperial, aonde nessa época, amados, era o Império Romano que dominava naquele lugar. E então todo o correio, todas as informações tinha que passar justamente por essa cidade de Filadélfia. E uma cidade que, na verdade, um dos primeiros nomes dela foi chamada de Porta do Oriente. Essa cidade era uma cidade cercada de muitas oportunidades. Era uma cidade que era chamada uma cidade também de uma cidade rica. Mas por que chamou-se então, não mais Porta do Oriente, mas chamou-se de Filadélfia? Preste atenção. Eu achei também muito interessante porque eles colocaram o nome de Filadélfia. Átalo II, que era o fundador dessa cidade, ele tinha um irmão chamado Eumenes, que eles eram como carne e unha, eram muito chegados, eram extremamente chegados. E ele amava tanto o seu irmão, que coloca o nome então dessa cidade de Filadélfia, e fila significa amor de irmão, amor filos, ou fila. Então, a Filadélfia tem a ver com amor de irmão. E aí é que, então, eu quero discorrer sobre essa cidade. Preste atenção. É uma cidade, amados, que Jesus conhece aquela cidade e conhece de uma forma muito peculiar. Porque essa cidade onde ela está inserida, o Senhor Jesus não conhece somente a igreja, as pessoas, mas o Senhor conhece a realidade da cidade, a comunidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Não pode uma igreja somente pensar em si mesmadamente, dentro das suas quatro paredes, olhar para a igreja sem olhar para o local onde ela está inserida, as necessidades na qual ela está inserida. Não basta fazer uma exegese de um texto e dizer assim: olha, eu quero falar aqui desse texto bíblico. Mas o Senhor Jesus mostra nessa carta que ele fala assim: o mais importante
é saber que essa mensagem, o que essa mensagem vai trazer para a sua vida. Qual é a diferença que essa palavra vai fazer na sua vida? E eu quero dizer para vocês, o que a palavra tem feito de diferença na sua vida? O quanto ela tem mudado a sua história. O quanto ela tem feito com que você mostre para as pessoas que estão ao redor que você é cristão, servo do Senhor e que Deus tem mudado a sua história. Porque isso, amados, é muito sério. E o Senhor Jesus Cristo mostra para mim, claro, que a leitura que ele faz ali daquela cidade de Filadélfia é muito clara. Em tudo que ele fala. Jesus, ele criava pontes de comunicação. O que isso significa para nós? Nós precisamos interpretar as Escrituras, amados, não simplesmente como uma lei para o povo, mas como uma oportunidade que o Senhor dá de mudança. Para mim isso é muito lindo. O que Jesus está nos mostrando é que nós podemos ser ousados. Ousados, amados. Entenda bem, um método que eu uso aqui na igreja Metodista de Jardinópolis, eu não posso usar numa outra igreja dizendo assim, isso vai dar certo, porque nem sempre dá certo. E Jesus olha para Filadélfia e vê claramente isso. Aquela cidade que tem a sua cultura, aquele aspecto cultural que é dela, é uma característica dela. E aí eu vejo justamente isso. Pegando esse gancho, do aspecto cultural, eu vejo Jesus falando com a igreja de Filadélfia. Olha, aqui em Filadélfia, vou lembrar do nome dessa pessoa que criou, ou que foi o fundador da cidade, Átalo. Ele fundou a cidade para que aquela cidade fosse embaixadora da cultura helênica, da cultura grega. Preste atenção, porque aqui, aonde passam os correios, aqui as pessoas vão ser inspiradas pela cultura helênica, a cultura grega, e Jesus Cristo olha justamente para aquela igreja de Filadélfia e fala assim, dentro dessa cidade, em que houve um sonho de um embaixador, de alguém que criou essa cidade para ela ser de uma cultura helênica, eu quero dizer para vocês, eu vos faço embaixadores de Cristo, que a mensagem do Evangelho, ela possa ser escrita. Eu vejo isso claramente, uma cidade muito séria, que ela queria inspirar as pessoas na cultura. O quanto nós, como igreja metodista Jardinópolis, temos inspirado esse lugar, a cultura cristã. O quanto você, como servo de Deus, aonde você está, tem inspirado as pessoas à cultura cristã. Um segundo aspecto para mim, a cidade de Filadélfia, eu estava lendo isso demais, gente, no ano 17 depois de Cristo, sofreu um terremoto que abalou aquele lugar, rebentou a cidade. A cidade precisou ser refeita. Era uma cidade que acontecia muito terremotos. E os terremotos naquela época, para vocês terem noção, havia muitas pessoas que moravam em tendas fora da cidade. Por quê? Porque os terremotos derrubavam as casas de pedra e muitas pessoas morriam. E eu estava lendo sobre isso, eu falei, Senhor, como isso é sério? Depois, Cristo mostra para nós que aquela cidade que faltava totalmente estabilidade, uma cidade que não tinha segurança, o Senhor Jesus Cristo entra dizendo para eles, preste atenção no que ele fala na carta. Ao vencedor, Jesus Cristo diz, farei deles o quê?
colunas do santuário de Deus jamais serão abalados. Ele está falando da realidade daquela cidade. Olha, vocês que têm sofrido terremotos aí, têm passado por problemas, eu farei de vocês coluna no meu santuário, na qual não serão abalados. Ele está falando no coração, para o coração daquelas pessoas, porque eles tinham visto, muitos ali tinham perdido parentes em terremotos. E o Senhor falou assim: sabe o que eu farei com vocês, os vencedores? Farei colunas no santuário, na qual jamais serão abalados. Ele está dizendo, lá no meu reino, não tem esse negócio de terremoto não. No meu reino vocês serão estabilizados. Vocês viverão na segurança. Um terceiro ponto interessante sobre essa cidade de Filadélfia, ela foi batizada com um novo nome, depois da sua reconstrução. Também entendi isso. E eu li que o imperador Tibério César, ele investiu muito forte na cidade, na reconstrução da cidade. E aí eu vi o nome que eles colocaram naquela cidade, que era antes Filadélfia, eles colocaram Neo Cesária. É um novo César, vamos assim dizer. Por quê? Por causa do investimento. Mas Jesus Cristo, pensa bem o que Jesus Cristo fala aqui. Eu estou falando tudo isso porque vocês talvez nunca ouviram isso. Mas o que Jesus Cristo fala com aquela igreja, especificamente pelo que eles estavam passando, aos vencedores lhes darei um novo nome. Vocês receberam um novo nome lá na igreja, lá na cidade era Filadélfia, agora não é mais, é Neo Cesária. Eu darei para vocês um novo nome. A vida de vocês será mudada. Vocês vão receber um novo nome, o nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém. Aí o nome de vocês será de fato concreto. O nome que vocês receberão, amados, é um nome que é verdadeiro. Para mim isso representa muito claro esses três aspectos. Preste muita atenção, vou relembrar a vocês para vocês não esquecerem, porque eu preciso a partir de agora que vocês pensem sobre isso. Primeiro ponto específico é o aspecto cultural. Aquela cidade era uma cidade que foi chamada para ser embaixadora de uma cultura. E o Senhor fala assim, não, você vai ser uma igreja missionária, uma igreja fiel à palavra, fiel ao evangelho, vai ser embaixadora de Cristo. Segundo lugar, essa cidade, Filadélfia, que era extremamente atingida, castigada pelos terremotos, o Senhor fala assim, ao vencedor, faloeis colunas. Ele está falando de coisa que estava no coração da cidade. Coluna no santuário do meu Deus. Em terceiro lugar, a Filadélfia, que foi batizada com um novo nome. O Senhor fala assim, preste atenção, nada disso. Novo nome eu darei aos vencedores, o nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém. Como isso para mim, como isso representa uma solução para os problemas que aquela cidade estava vivendo. Dizendo, olha, tudo que vocês estão passando, isso aí, eu tenho uma solução definitiva. Eu tenho. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta no verso 7, preste atenção, olha bem o verso 7 que eu vou ler para vocês. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo. Por quê? Porque havia falsos mestres ali, pessoas que se diziam ser alguma coisa, e o Senhor se apresenta a essa igreja escrevendo claramente, como santo, como aquele que era separado. A palavra que ele usa, eu sou santo, eu sou separado, eu sou aquele que realmente haveria de vir. Jesus não se apresenta não somente como Deus, mas ele destaca absolutamente separado. Ele fala isso, o verdadeiro. Entenda bem, eu não sou ninguém que é falso, não. Eu estou escrevendo essa carta para vocês, mostrando para vocês quem eu sou. Eu sou o santo,
o verdadeiro. Como isso, para mim, destaca nessa carta? Ele possui santidade absoluta. O contraste com aqueles que estavam na cidade mentindo em nome de Deus. Lá estavam judeus, a gente sabe disso. Judeus que, por isso que ele fala sinagoga de Satanás. Há alguns da sinagoga de Satanás. Eu fico imaginando, judeus falando assim, vocês ficam aí lendo a lei judaica, mas vocês não são judeus, vocês não observam a lei, para vocês não tem salvação. Já imaginou todo dia? Uma pessoa passa aqui e fala assim, vocês pensam que vocês são alguma coisa? Vocês não são nada. Já imaginou todo dia o pessoal passa aqui na igreja e fala assim, e aí, vocês estão estudando a Bíblia? Vocês não são nada. Esses judeus, eles faziam justamente isso. Eles queriam que as pessoas observavam os preceitos da lei, e ele falava, ó, vocês não são descendência de Abraão, coisa nenhuma. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se você observa a palavra de Deus, entenda que você é alguém que é diferenciado. Não deixe ninguém roubar isso de você. Por quê? Porque há muitas pessoas por aí querendo falar de muitas coisas que não são. Mas aí eu vou chamar a atenção como se o Senhor estivesse escrevendo à Igreja Metodista de Jardinópolis. Essa coisa diz o santo, aquele que é verdadeiro. Sede assim também. Sede santo, porque o Senhor diz, porque eu sou santo. Sede verdadeiro, porque eu sou verdadeiro. E aí eu chamo a atenção de vocês. Qualquer grupo religioso, qualquer um, que pensa ser dono da verdade, reconheça essa pessoa como maldita, como seita. O mínimo que nós precisamos fazer é amar. Mínimo. E amar não é jogar pedra. E nem ficar batendo boca, perdendo tempo. Nós precisamos amar. A igreja precisa amar. Isso é um sinal claro para mim, daquele que diz, eu sou santo, eu sou verdadeiro. E eu vejo, em segundo lugar, uma igreja que, aos olhos do mundo, é uma igreja sem força. Já parou para observar? Tem um hino muito antigo que a pessoa canta assim, que saudade da minha igrejinha. Uma igrejinha lá no meio do mato, que não tinha quase ninguém. Mas quando o povo orava, o fogo descia, o céu se abria e Deus ministrava a igreja. Amados, entenda bem, essa igreja que no versículo 8 é conhecida aqui como uma igreja fraca. Mas o Senhor começa dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. Preste atenção. O Senhor, nessa noite, quando Ele escreve essa carta para nós, Ele fala assim, eu conheço as tuas obras. E quando Deus fala isso, quer dizer que algo muito sério a gente precisa levar no coração. Como Deus me vê? Você já parou para pensar? Se Deus fala para você assim, nessa noite Ele está falando, eu conheço as tuas obras. Será que o nosso rosto coraria de vergonha? Porque Ele conhece. Ele é um Deus que conhece, por isso que Ele está falando com essa igreja. Eu conheço as tuas obras. Mas uma coisa Ele fala para essa igreja em especial. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Pouca força para quem? Qual é a força da igreja, amados? Oração, vida com Deus, vida de fidelidade. Amados, aquela igreja que em Atos dos Apóstolos, enquanto os apóstolos estavam presos, a igreja orou, a terra tremeu,
as grades se abriram, as cadeias caíram. A igreja ainda não sabe o poder que tem nas suas mãos. E quantas vezes nós ainda achamos e vimos como o povo via. Sou fraco. Eu sou tão fraco, tão frágil. Quero dizer para você que nós, como igreja, precisamos descobrir a força dessa igreja. A força da oração, de vida com Deus, de intimidade, de leitura da palavra, de pagar preço com Deus, de jejuar, de buscar. Amados, como isso é importante. No qual o mundo pode falar assim, não, mas uma igrejinha pequena, uma igreja tímida. Mas quando o povo ora, o céu se abre e Deus ministra. Isso é o que acontecia com essa igreja. Uma igreja forte aos olhos de Deus, uma igreja fiel, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que não nega o nome de Jesus Cristo. A força da igreja não está nela em si, mas a força da igreja está no Deus onipotente na qual ela serve. E eles sabem disso, eles entendem isso. Porque por mais que as pessoas falem assim, mas essa igreja é sem expressão política. E quem disse que eu tenho que ser político? Muito pelo contrário, eu sou, não quero. Óbvio que eu tenho o meu entendimento. Nós, como seres humanos, somos seres políticos. E não tem como nós fugirmos disso. Não adianta. Mas eu não quero me envolver com essa política suja que vem por aí. Eu quero sim, em nome de Jesus, me envolver com a política do reino. Política do reino de Deus. Essa sim é uma política em que o Senhor quer que nós sejamos fortes. Sabe por quê? Porque é esse tipo de política que vai mudar toda a humanidade. Você acha que algum político tem poder de mudar alguma coisa? Seja um lado ou outro, nós estamos vivendo uma dualidade terrível nesse país. Quero dizer para vocês, olha, preste atenção. Por mais que você entenda, ou as pessoas falam assim, mas que essa pessoa, mas que igreja que é fraca, não tem nenhum representante. Uma igreja que não expressa muito bem as coisas. Você precisa ser conhecido pelo seu Deus. Aí tu serás rico, tu serás poderoso. Há um povo na terra que ainda tem que descobrir esse poder. Esse povo é o povo da igreja, amados. É isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo parabeniza essa igreja, a despeito dela ser fraca aos olhos do mundo, mas ela é forte aos olhos de Deus. Para mim, ele coloca essa porta aberta, claramente mostrando para eles, olha, todas as portas podem estar fechadas, mas a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Como isso é sério? Terceiro lugar para mim, uma igreja perseguida e odiada pelo mundo. Jesus faz dela uma igreja amada. No versículo de número 9, diz assim, eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sabe o que é isso para mim? Claramente, pessoal, olha, não é você, não é a igreja que vai se ajoelhar. São as pessoas que vão vir até vocês, entender que eu estou no meio de vocês e que eu sou poderoso no meio da igreja. A igreja precisa entender isso. Essa igreja só era diferenciada porque ela entendia quem estava no meio dela. Ela entendia quem governava, quem era o verdadeiro pastor dos pastores, aquele que era mestre, aquele que ensinava, aquele que o Espírito Santo de Deus influenciava todas as pessoas, todos os irmãos. Como isso é importante, amados. Aqui para mim tem um quarto lugar, uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações. Cristo promete guardá-la nas provações que sobrevirão. É promessa de Deus, no verso 10.
porque guardaste as minhas palavras com perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui claramente: guardar a palavra de Deus, viver uma vida de intimidade, ter compromisso com o Senhor, ter fidelidade, tudo isso é algo que o Senhor vai olhar para nós como igreja. Será que Ele vai nos guardar também na provação que vai vir no mundo inteiro? Essa igreja preferiu ser pequena, preferiu ser muitas vezes fraca, a ser grande e mundana. Amados, por que eu estou falando isso? A igreja evangélica no Brasil e no mundo, ela está sendo tentada a abandonar a sua fidelidade à palavra. Pela perseguição, pela sedução do mundo, ela está sendo seduzida. Muitas vezes a igreja está vivendo o quê? Um show. E muitas vezes as pessoas estão sendo adocicadas por um evangelho centrado no homem, não em Deus. Um evangelho que até não sei se eu posso chamar de louvor, mas as músicas que são cantadas, elas são cantadas centradas no homem. Quando eu fizer isso, eu vou fazer, e aquilo que vai acontecer comigo, eu vou fazer. Como assim? Nosso louvor precisa estar centrado em Deus. Nunca esqueça isso. Para mim, quando eu vejo essa igreja de Filadélfia, eu vejo uma igreja centrada em Deus, uma igreja cristocêntrica, e que nós precisamos. E eu estava lendo, e por isso que eu trouxe o inário aqui. Tem um hino que é um hino da Reforma, que tem alguns textos maravilhosos, alguns poemas aqui muito pertinentes para essa palavra. No terceiro estrofe desse hino, Castelo Forte 206, diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Quando eu vejo isso, o reformador Lutero, quando Lutero escreve isso, ele está falando justamente isso. Por mais que vocês pensem que eu sou fraco, demônios não contados se levantam contra mim, mas eles já levantam na certeza de que eles são vencidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados, como isso é importante. Jesus, nessa carta, levanta 3 figuras maravilhosas que você precisa entender e levar para sua casa. Primeira delas, uma bandeira pedagógica para mim. Claro, esse mestre dos mestres ensinava por símbolos. Jesus sempre mostra símbolos. E para mim, essas 3 figuras são marcantes. A primeira é a figura de uma porta aberta. Né? Marca isso na sua mente. Jesus mostra para nós, claro, uma figura de uma porta aberta. Segundo, ele fala assim: eu que tenho a chave de Davi. Terceiro, uma coluna. Essas três partes que são muito importantes para nós entendermos essa carta. Esses símbolos para nós, essas 3 figuras, uma porta aberta, uma chave e uma coluna. Para mim, claramente, primeiro Jesus se apresenta à igreja e ele diz que é aquele que tem a chave de Davi nas mãos. Depois Jesus se dirige à igreja e dá uma mensagem à igreja dizendo claramente que tinha colocado uma porta aberta. Finalmente, ele diz que fará de nós uma coluna no santuário de Deus. Para mim, essas 3 frases aí, elas precisam ser lidas para nós como algo a ser revelado claramente por Deus nessa carta,
que o que nós precisamos buscar são justamente isso. Essa porta aberta que, entenda bem, porta aberta significa a possibilidade do evangelho ser anunciado. O Senhor falou assim: eu sou a porta. Lembra disso que o Senhor disse? Eu sou a porta. Amados, Ele está dizendo claramente aqui, olha, nesse texto, Ele fala claramente para mim que Ele vai ser aquele que mostra que Ele está ali, claramente trazendo a mensagem da igreja. Vocês precisam passar por mim. Outra questão é a chave de Davi. Chave de Davi tem a ver com autoridade. Aquele que tem autoridade para abrir e para fechar. Amados, nós como igreja precisamos ter autoridade. A igreja precisa ter autoridade. Se te falta autoridade, te falta muita coisa. Terceiro, farei de vocês uma coluna no santuário. Para mim, isso traz uma clareza muito grande. Vocês jamais serão abalados se vocês viverem dessa forma. Essa carta está mostrando para nós que nós precisamos viver dessa forma. Então, as portas, hoje nós temos aí a porta larga e a porta estreita. E o Senhor vai falar sobre elas. A porta larga está cheia de gente caminhando distraidamente, desapercebidamente, para uma avenida cheia de pecado, que leva e conduz claramente à morte da alma. Mas a porta estreita, difícil. Às vezes ser cristão como os crentes da igreja de Filadélfia não era fácil. E não é fácil. Não adianta você falar que é fácil ser cristão. Ah, ser cristão é muito fácil. Não é não. Então você não entendeu a essência da coisa. Porque todos os dias nós temos diante de nós lutas e dissabores que a gente precisa da graça do Senhor. Para mim, amados, quando eu vejo, eu escrevi algumas coisas aqui, mas não vai dar para mim falar tudo que eu gostaria. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui, eu não posso deixar de falar, eu grifei aqui, que essa porta aberta e a chave, né? Tem muita gente que já ouviu, quantas vezes as pessoas falarem assim, quem tem a chave lá do céu, segundo o entendimento comum, é quem? São Pedro, né? Pessoas dizem isso. Mas ele recebeu realmente uma chave. Se você começa a ver a vida de Pedro, amados, que ele começou a evangelizar, ele começou a ministrar, e a chave realmente abriu portas da evangelização. Se você recebe chave, a chave é justamente a chave de Davi, é a autoridade para você anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo e que pessoas sejam convertidas. Que a Igreja Metodista de Jardinópolis receba, em nome de Jesus, portas abertas, a chave de Davi, e ser coluna no santuário de Deus. Em nome de Jesus. Se nós não entendermos isso, amados, eu quero dizer para você, como isso é sério. Há muitas pessoas que elas não sabem compreender as oportunidades. Oportunidades, amados, que Deus traz. As portas que se abrem para nós. Às vezes as pessoas ficam procurando detalhes. Mas se nós olharmos para a nossa região, para o nosso local aqui, quantas são as necessidades que as pessoas têm aqui? Entendam, necessidades, seja ela qual for. A maior necessidade dessa pessoa que eu não conheço é de Jesus. E a porta que está aberta para a Igreja Metodista de Jardinópolis é anunciar o Evangelho justamente nessa necessidade. E é preciso que nós entendamos por quê? Porque foi dada a nós a chave de Davi.
Nós temos autoridade para abrir essas portas e ministrar o Evangelho. Como isso é sério. E quais são as oportunidades que você não consegue ver? Eu me lembro da história, como eu me lembro disso, gente? Como é que você tem visto a necessidade dessas pessoas? Aqui da rua. Será que você vai falar assim, mas essas pessoas elas não vêm para a igreja? Nós estamos aqui há tantos anos e elas não... Deixa eu dizer, será que a gente está olhando para as necessidades dessas pessoas? Será que a igreja tem a possibilidade de ser resposta para essas necessidades? Será que a igreja metodista de Jardinópolis, ela é uma igreja necessária nesse lugar? E se ela é necessária, o que nós temos feito? Eu olho para a igreja em Filadélfia e eu vejo as necessidades que tinha no lugar. Era uma igreja que aparentemente era fraca, mas uma igreja que era fiel. Eu me lembro, e aí eu vou entrar com uma última fala clara de um pastor muito antigo. Eu ouvi um pastor ministrar sobre isso. Pastor Nelson era o meu pastor quando eu era adolescente ainda. Nunca mais esqueci dessa história. Diz ele que um vendedor de chinelo, ou é complicado falar de chinelo ultimamente, né? Tá. Um vendedor de chinelo chegou na cidadezinha. E a cidadezinha humilde. Mas junto com ele também tinha chegado outro vendedor de chinelo. Da empresa diferente da dele. Aí ele ficou ali, passou o dia inteiro ali. Aí o pessoal chegava lá, todo mundo descalço, andando, né? Todo relepado. E o pessoal andava só descalço. Aí o primeiro vendedor ligou para o patrão. Patrão, cidade aqui não tem futuro não. Aqui o pessoal só anda descalço. Dá para mexer com esse povo não. Patrão, então a leitura que você faz é essa, então pode voltar. Ué. A gente só queria saber como é que era a cidade. Aqui, patrão, é um povo pobre, um povo que não tem condição nenhuma. E eles gostam de andar descalço. Aí o outro vendedor. Patrão, aqui, manda um caminhão de chinelo, porque o povo aqui só anda descalço. Todo mundo vai ter chinelo agora. Não, aqui é promissor o lugar. Da mesma cidade. As pessoas têm duas visões totalmente diferentes. Eu quero, em nome de Jesus, ver não os obstáculos, mas as oportunidades que o Senhor está dando para nós em 2026. A igreja metodista em 2026, a sua vida em 2026, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, os seus sonhos. Como é que você tem visto? Como aquele primeiro vendedor, fala assim, não tem jeito não, nós estamos lascados mesmo. Você está vendo como o segundo, falando assim, eu tenho muito trabalho, mas vai ser um sucesso. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, como igreja em Filadélfia, por mais que você se sinta fraco, entenda, diga ao fraco, eu sou forte, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo. Igreja, entenda isso. A carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, para mim, ela traduz justamente esse entendimento. Um entendimento que tem uma porta aberta, um entendimento que tem a chave de Davi. E aos vencedores, eles fariam coluna no santuário de Deus. Vamos orar? Hoje é noite de oração. Eu queria te convidar, vamos nos colocar em pé.